adianta falar de emergência climática com o aumento do desmatamento. Prioridade, o desmatamento sendo denunciado e todo mundo falando que estamos cuidando da Amazônia. Mas peraí, então acho que o Brasil deveria reconhecer seus erros dos últimos 3 anos, este governo, e deveria sentar-se à mesa com seriedade e não fazendo bravatas onde não cabem bravatas. Líderes de todo o mundo estarão negociando o nosso futuro na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26. Neste especial do Clima Sem Fake, dividido em 3 episódios, eu, Tatiane Mateus e as minhas colegas Cíntia Leone e Diana Sampaio entrevistamos a ex-ministra do Meio Ambiente, que hoje é co-presidente do Painel Internacional de Recursos e integrante do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, ambos da ONU, a bióloga e PhD em Planejamento Ambiental, Isabela Teixeira. Bom, Isabela, muito obrigada por ter aceitado o convite. Primeiramente, como foi a participação do Brasil ao longo das COPs? É verdade que ele sempre foi um negociador duro? Bom, o Brasil é um país que, nas conferências de partes da área ambiental, das partes dos chamados acordos multilaterais de meio ambiente, o Brasil sempre teve 3 protagonistas. O primeiro aspecto que chama a atenção nesse processo é uma diplomacia sofisticada, respeitada no mundo, tá? Com a grande capacidade de negociação, tá? E com uma capacidade de trazer o que o país vem produzindo, vem elaborando para o contexto do debate internacional. Uma segunda dimensão das COPs tem a ver com as políticas públicas empreendidas pelo país, signatário dos compromissos internacionais. Então, portanto, o Brasil não é só um ator das COPs, ele é um ator que constrói tecnicamente os acordos internacionais. E o terceiro aspecto, tudo que envolve a questão ambiental, tem 2 agentes muito importantes. Primeiro, o engajamento da sociedade civil e a outra, a ciência. O Brasil é um país muito bem sucedido nesses dois aspectos também. Então, o Brasil sempre foi um negociador firme, assertivo. Ele nunca foi um negociador duro, no sentido de quem bloqueia sem ter alternativas. O Brasil sempre atuou como um país de construção de convergências e facilitador do diálogo internacional. Esses argumentos postos hoje são argumentos desfocados da realidade política que o Brasil trilhou nos últimos 40 anos nessa agenda. Boa tarde, Isabela. Saudações para quem estiver ouvindo a gente. Eu queria pegar um gancho nisso que você acabou de comentar, né? Eu sinto, por parte da imprensa com quem a gente se relaciona, uma enorme ansiedade a respeito de qual vai ser o papel do Brasil nessa próxima COP. Qual que é a sua expectativa, Isabela? Eu não tenho expectativa, sinceramente. Eu ficaria assim minimamente satisfeita se o Brasil não atrapalhasse as negociações, como ele praticou desde 2019, 2020, né? O Brasil foi um país que travou negociações na COP25 em Madrid. Então, não bloquear já é um alívio, tá? Ser construtivo a partir disso, é preciso que se tenha clareza sobre quais são as posições do Brasil, que ninguém sabe quais são. E um governo que é negacionista climático, né? Nós temos que entender que, pelo menos, ele vive dessas contradições. E eu acho que o governo, o Brasil, tem que ter cuidado ao ir para o exterior. Ele poderia, sim, pelo menos, atualizar sua NDC e voltar a ter um NDC coerente com a ambição que o Brasil teve em 2015, quando foi o país que teve a maior ambição de clima do mundo. Espera-se, pelo menos, que o Brasil tenha uma capacidade de dialogar na COP26 com base em números e ambições mais condizentes com a sua trajetória de ter sido um país sempre protagonista na agenda de clima e na agenda da biodiversidade. O que tem hoje na mesa são entrevistas, falas que remetem a um entendimento não de urgência climática, mas sim de urgência financeira. Então, me parece que o Brasil usa isso hoje para viabilizar recursos, tá? Mas não com os fundamentos da governança climática, não com os instrumentos do Acordo de Paris,
não com a valorização da ciência e não com a transparência e o accountability necessário com a sociedade. Então, não adianta falar de emergência climática com aumento do desmatamento. Prioridade, o desmatamento sendo denunciado e todo mundo falando que estamos cuidando da Amazônia. Mas peraí, tá? Então, é óbvio que essas contradições, todo mundo sabe que existe, os satélites passam diariamente sobre o Brasil e identificam isso. Então, acho que o Brasil deveria reconhecer seus erros dos últimos 3 anos, este governo, e deveria sentar-se à mesa com seriedade e não fazendo bravatas onde não cabem bravatas. Isabela, uma das questões mais debatidas hoje é o posicionamento do Brasil em relação ao artigo 6. Você poderia explicar o que o Brasil pleiteia e comentar a sua opinião sobre o tema? A gente não tem muita clareza sobre o que o Brasil pleiteia, porque eu disse aqui, o Brasil ele usa argumentos, usou no passado argumentos, por exemplo, que o Brasil devido ao Brasil remuneração internacional por reconhecimento das suas florestas. Isso não é artigo 6, isso é artigo 5, que trata dos mecanismos de proteção de florestas em pé, e se o Brasil tem outros interesses, o Brasil deveria negociar isso no lugar certo. Então, primeira coisa é reconhecer que o artigo 6 é um artigo que foi colocado e foi sugerido no Acordo de Paris pelo próprio Brasil. O Brasil foi um dos países protagonistas da inserção do artigo 6, e que, de uma maneira muito simples, fala, na realidade, de como você pode viabilizar uma cooperação voluntária adicional à sua ambição de NDC. A ambição de cada país está colocada dentro do instrumento chamado NDC. Adicional a isso, olhando as entidades de mercado. Por isso que o artigo 6, ele, na realidade, prevê uma relação bilateral, que é o 6.2, país a país, a regra que eu quero comercializar carbono entre países, e o 6.4, que é a regra que vai dizer como é que, de uma maneira muito simplificada, comercializar entre países, mas olhando a participação do setor privado. O artigo 6 trata dessa questão de carbono como adicional. Se adicional, você tem que ter uma clareza do que você quer na sua NDC. Tá? E para você ter uma clareza do que você quer na sua NDC, dentro do próprio espírito de Paris, você tem uma progressividade, que é o artigo 4 do Artigo de Paris, que ele trata o artigo 4 é o coração do Acordo de Paris, que é exatamente o princípio de progressividade de ambição. Então, a primeira coisa é entender que o segredo de Paris é o artigo 4, é essa progressividade. Sem ambição, sem progressividade, você não tem artigo 6 forte, você não tem mercado de carbono forte. E você não tem uma visão estratégica de como é que você vai implementar isso, quais são os setores ou quais são as áreas de viabilidade dos mercados de carbono, quais são as regiões. Você tem hoje um subnacional ativo no país, com os governadores, por exemplo, do clima, os governadores da Amazônia, os governadores do Nordeste, todo mundo trabalhando isso de uma maneira fragmentada, desconectada, tá? Absolutamente conectada, de uma visão de país, o que prejudica claramente uma ação de curto prazo do Brasil, esses próximos 10 anos, que é a década de transição, e prejudica mais ainda uma visão de longo prazo. Então, você quer chamar o setor privado para ser seu parceiro, você quer chamar a sociedade para ser seu parceiro, mas você não presta atenção qual é a qualidade desse carbono, quais são os padrões que você vai... E quem vai comprar esse carbono? Quem vai comprar esse carbono? Os países envolvidos, quem tem dinheiro, não são os países pobres. Então, o Brasil precisa entender para quem ele está jogando, com quem ele está jogando, por que ele está jogando. De novo, me parece que nós temos muitos fios desencapados que acabam por ficar evidentes nas negociações por conta das contradições das posições assumidas pelo Brasil nos últimos anos. Como você não sabe o que você quer, você negocia em cima de intenções e você volta para o país sem ter, de fato, realidades econômicas, realidades sociais bem delineadas, onde essa agenda climática deveria ser um leverage, né? Uma alavanca para promover o desenvolvimento e não uma restrição, como é colocado por algumas pessoas que representam o Brasil hoje.